Fidelidade e justiça estão no coração de Deus. Ele deu a majestade para a nova Israel. Bom dia a todos vocês que estão agora participando deste programa, não é, na rádio e TV Escola da Bíblia. É bom estar de volta depois de algumas semanas de ausência. Minha filha se formou na faculdade e minha família estava lá com ela nesta formatura, por isso que não estávamos aqui. E estou feliz de estar de volta, conversando e estudando com todos vocês. Eu fico muito contente que temos muitos ouvintes querendo aprender mais da palavra de Deus. E é isso que nós vamos estar fazendo, então. Tá? Nós vamos fazer um apanhado da história do povo de Israel, desde o começo, desde a escravidão lá no Egito. Vamos pegar mais a parte final da escravidão no Egito, a saída do povo do Egito, os anos que eles passaram no deserto, a entrada na terra prometida, em Canaã. Vamos falar do período dos juízes, dos reis, dos profetas, até o exílio, não é? O retorno do povo à escravidão, ao cativeiro, e depois a sua volta, depois de 70 anos, para Canaã, para Israel, para a sua terra. Então, é esse que vai ser o nosso foco neste estudo. E eu quero começar hoje dando uma introdução, falando um pouquinho exatamente sobre todos esses pontos que nós vamos falar. E a partir da quinta-feira do nosso próximo encontro, aí nós vamos entrar, propriamente dito, no nosso tema. Então, eu vou dividir esse nosso estudo em 6 partes diferentes. Essa história do povo de Deus, a história do povo de Israel, ela pode se dividir em 6 partes. Número 1, a escravidão no Egito até a sua libertação do Egito. Parte número 2, a organização da nação judaica e a lei dada por Deus através de Moisés. Número 3, a conquista e a organização dos povos em Israel. Número 4, os reis em Israel. O período, vamos dizer assim, mais glorioso, vitorioso do povo de Deus, o período dos reis. Número 5, o cativeiro na Assíria e na Babilônia. E número 6, a restauração de Israel, quando eles voltam, então, depois dos 70 anos. Essa vai ser a nossa sequência de estudos, e vamos levar aí várias semanas, sem muita pressa, aprendendo juntos a história do povo de Deus e quais são as lições, né? O mais importante para mim é entender no texto quais são as lições que nós podemos aprender hoje para as nossas vidas. Uma coisa é estudar história, e é muito interessante, eu gosto de história, mas estudar história só por estudar não leva a muita coisa. Quando eu aprendo a história e coloco a história para a minha vida hoje, quais são as lições que nós podemos tirar para nós hoje, isso faz com que a história fique mais viva, não é mesmo? Mais interessante, mais atual. E é isso que nós vamos estar fazendo. Então, vamos começar nessa introdução falando um pouquinho sobre essas 6 partes que nós vamos dividir, então, esta história
do povo de Israel. A primeira delas é a escravidão no Egito até a sua libertação. A pessoa principal neste período é Moisés. Moisés é o personagem principal. O livro de Êxodo é onde nós vamos começar. Não vamos falar sobre o livro de Gênesis, mas o livro de Êxodo registra esta história, a escravidão e a libertação do povo do Egito. O livro de Êxodo nos ensina que Moisés nasceu e cresceu no Egito. Pela proteção de Deus, Moisés foi adotado pela filha do Faraó. Olha que providência divina. Moisés, um judeu, que deveria ter sido morto pelo decreto do Faraó, vai ser adotado como um filho da filha do Faraó. Então, como se fosse um neto do Faraó no Egito, crescendo e conhecendo a sabedoria dos egípcios. Olha só que interessante. Por 40 anos, nós vamos ver isso, Moisés morou dentro do palácio, como um filho do Faraó, recebendo toda a instrução, toda a sabedoria que Deus lhe deu. Agora, por ele proteger um escravo judeu, Moisés precisou fugir. Ele matou alguém e ele precisou fugir do Egito. E ele passou os próximos 40 anos da sua vida num local distante. Casou-se e passou esses anos como um pastor de ovelhas. Nós vamos ver que, de novo, pela providência de Deus, esses próximos 40 anos da sua vida, neste local distante, como pastor de ovelhas, vai ajudá-lo quando o povo de Deus vai sair do Egito. Moisés já conhecia aquela região do deserto, aquela região onde o povo vai passar os próximos 40 anos. Deus, então, chama Moisés de volta para o Egito com o propósito de libertar o povo judeu da escravidão. E Moisés, junto com seu irmão Arão, fazem isso. Logicamente, os egípcios não querem perder os seus escravos. E Deus, então, precisa castigar o Egito com 10 pragas, até que o Faraó permita que os judeus sejam libertados. Com Moisés na sua frente, depois de aproximadamente 400 anos, alguns até chegam a dizer 430 anos, os judeus finalmente deixam a escravidão no Egito em direção ao começo de uma nação poderosa. Essa é a primeira parte que nós vamos falar, da escravidão no Egito até a libertação. A segunda parte, a organização da nação judaica e a lei dada por Deus através de Moisés. Os judeus, então, saem do Egito e começam a sua ida àquela terra que Deus havia prometido a Abraão, lá no livro de Gênesis. E quando eles chegam no Monte Sinai, Deus, então, vai dar as suas leis,
através de Moisés, para que Moisés pudesse, então, organizar os judeus numa nação poderosa. Deus vai começar a organizar o seu povo, a se tornar uma grande nação. Lembra das promessas que Deus fez a Abraão? Vou fazer de você uma grande nação, vou lhe dar uma terra e todas as famílias da terra serão abençoadas através de você. Nós vamos ver duas dessas promessas sendo cumpridas. Uma grande nação, a terra que Deus vai dar aos judeus, e a terceira promessa será cumprida somente através da morte de Jesus. Todas as famílias da terra sendo abençoadas. Moisés, então, começa a sua ida, depois de receber a lei no Monte Sinai, junto com o povo judeu, em direção àquela terra que Deus havia prometido lá atrás para Abraão e seus descendentes. A história vai nos mostrar, e nós vamos ver isso, que Moisés, infelizmente, ele foi proibido de entrar na terra prometida. E ele vai morrer. Depois desses 40 anos no deserto, Moisés vai morrer antes de entrar na terra prometida. E Josué, o seu auxiliar, o seu ajudante, é colocado, então, como o seu sucessor. E Deus agora, junto com Josué, vai levar o povo a conquistar aquela terra prometida a Abraão. Essa é a segunda parte que nós vamos falar. A terceira parte, a conquista e a organização em Canaã. E quando eu falo Canaã, eu quero dizer exatamente a terra que Deus prometeu para Abraão. Ela é chamada de Canaã por causa dos povos que habitavam aquela terra, que chamavam cananeus. Então, chamamos essa terra de Canaã por causa dos povos. Ela também pode ser chamada de Israel, por causa do povo judeu, não é? O povo judeu era chamado de Israel. Então, você pode conhecer esta terra por diferentes nomes: Canaã, Israel, e depois, um pouco mais tarde, ela vai ser conhecida, não é, como Judá ou Judeia, principalmente por causa do povo de Judá, que morava naquela região. Então, vários nomes, mas praticamente é a mesma região. Depende do porquê você chama a terra. Eu vou começar a chamar de Canaã por causa dos povos que habitavam ali, os cananeus. Então, essa terceira parte, a conquista e a organização do povo judeu em Canaã, agora o personagem principal vai ser Josué. Josué vai ser o primeiro personagem, o personagem principal. O livro de Êxodo relata a história de Israel. Nós já vimos isso, não é? E agora nós vamos começar a ver um pouco mais o povo entrando e conquistando a terra. E nós chegamos aqui no livro chamado Josué. A partir do livro chamado Josué, o povo de Deus já passou 40 anos no deserto e agora eles estão prontos, sob a liderança de Josué, a entrar na terra prometida e vai conquistar a terra
e organizar o povo dentro desta terra. A cidade de Jericó será a primeira cidade a ser conquistada. E eles então conquistam a cidade de Jericó, e a partir daí, durante o livro inteiro de Josué, a terra de Canaã é conquistada e as tribos são divididas por esta terra. 12 partes representando as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. Então, a terra de Canaã é conquistada e dividida em 12 partes. Durante este período, depois da divisão da terra, o povo de Deus é governado e liderado por juízes. Nós vamos falar um pouco sobre isto também. Juízes que vão ajudar a dirigir o povo e a instruir o exército de Israel nas suas conquistas. E vamos falar um pouco sobre este período. O quarto período, os reis em Israel. Este é o período da história em Israel, do povo judeu, mais glorioso, mais vitorioso, de maior conquistas. Samuel coloca Saul como o primeiro rei em Israel. Saul vai reinar por 40 anos sobre todo o povo judeu na terra de Canaã. Infelizmente, Saul vai desobedecer a Deus, e vamos falar sobre isso. E Deus, então, vai tirar o reinado de Saul, e um jovenzinho, um pastor de ovelhas, será eleito o novo rei em Israel. Davi é o segundo rei em Israel. E assim como Saul, Davi também vai reinar por 40 anos sobre o povo de Israel, deixando o povo de Israel mais forte e mais glorioso. Na época do rei Davi, várias conquistas vão acontecer. O povo se torna um povo guerreiro, respeitado pelas nações vizinhas. Davi conquista a cidade de Jerusalém e vai tornar a cidade de Jerusalém a capital da nação de Israel. Com Davi, então, a cidade de Jerusalém se torna a capital. Davi constrói um palácio para ele morar. E ele queria também construir um palácio para Deus morar. Mas quem vai construir este palácio para Deus, este templo, é o terceiro rei em Israel, Salomão, um dos filhos de Davi. Salomão, então, também vai reinar por 40 anos. Interessante, não é? Os 3 primeiros reis reinando cada um por 40 anos. Salomão foi um grande construtor. Salomão construiu vários edifícios enormes em Israel, e ele vai então construir o palácio para Deus, o templo em Jerusalém. E agora, Deus então vai habitar dentro daquele templo construído em Jerusalém. Nós vamos falar um pouco sobre o tabernáculo
e sobre o templo também. Depois dos 40 anos de reinado de Salomão, quando Salomão morre, acontece algo triste na história. Uma rebelião, uma guerra interna dentro do povo de Israel. E esta guerra vai dividir a nação. Depois de 120 anos, como uma nação unida, debaixo de Saul, Davi e Salomão, agora a nação de Israel vai se dividir em duas partes. 10 tribos vão formar o que nós vamos chamar de Reino do Norte, com o nome Israel. E 2 tribos vão formar o que vamos chamar de Reino do Sul, ou Judá, por ser a tribo maior das duas. Judá e Benjamim são as 2 tribos do Reino do Sul. As outras 10 vão se rebelar e vão se dividir de Judá e de Benjamim, formando o Reino do Norte. Isso vai ser muito ruim para a história do povo judeu. O Reino do Norte, Israel, teve muitos reis, todos ruins. Que triste, não é? Todos desobedientes a Deus. Reis que praticaram a idolatria. Reis que trouxeram outros deuses para serem adorados pelo próprio povo de Deus. E aí entramos na nossa quinta parte, a parte do cativeiro, aonde Deus, entristecido pela idolatria do Reino do Norte, no ano 722, talvez aí uns 300, uns 280 anos depois do início do reinado de Saul, Deus, então, agora vai trazer um grande poder político chamado Assíria, cuja capital era Nínive. Você se lembra da cidade de Nínive? Quando nós falamos aqui sobre o profeta Jonas. Logicamente que o profeta Jonas viveu antes do povo ser levado para o cativeiro. Mas no ano 722, antes de Cristo nascer, este grande poder político, chamado Assíria, conquista as 10 tribos do Reino do Norte e leva todos como escravos para Nínive, para o reino da Assíria. Os assírios eram um povo muito cruel. Muitos judeus nessa época foram mortos. As 10 tribos praticamente foram exterminadas. Alguns sobreviventes, lógico, mas a grande maioria do povo sofreu e morreu debaixo do cativeiro na Assíria. O Reino do Sul também teve reis ruins, mas teve reis bons, tementes a Deus, que retiraram toda a idolatria. E por causa da sua fidelidade a Deus, Deus não permitiu que os assírios conquistassem as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim. Conquistaram somente as 10 tribos do norte no ano 722 antes de Cristo. Alguns anos mais tarde, no ano 586. Então, se você fizer a conta, quase 140 anos depois,
um novo poder, chamado Babilônia, começa a conquistar o mundo. A Babilônia conquista a Assíria e vem descendo em direção a Israel. E no ano 586, a Babilônia conquista o Reino do Sul e leva Judá e Benjamim como escravos para a Babilônia. Lá eles permanecem por 70 anos. A Babilônia não era tão ruim quanto a Assíria. Os escravos que foram levados do Reino do Sul, de Judá e de Benjamim, tiveram uma vida um pouco melhor do que aqueles que foram levados do Reino do Norte. Muitos sobreviveram e depois de 70 anos voltam para Canaã, para a terra que era deles. E aí entramos na nossa sexta parte, na sexta divisão da nossa história, a restauração de Israel. Depois de 70 anos, então, no cativeiro, alguns judeus, alguns já tinham morrido, outros decidiram permanecer na escravidão na Babilônia, mas muitos retornaram para a terra de Canaã e voltaram para Jerusalém. Reconstruíram os muros da cidade ao redor de Jerusalém e reconstruíram o templo que Salomão havia construído. Quando os babilônios entraram na cidade de Jerusalém, eles destruíram muita coisa, inclusive o templo que Salomão construiu. Neste retorno, a cidade de Jerusalém é reconstruída, os muros de proteção ao redor da cidade de Jerusalém são reconstruídos e o templo é reconstruído e o louvor a Deus é reinstaurado no templo em Jerusalém. Nesse período, nós temos os livros de Esdras e Neemias. Você vai ver nessa parte do nosso estudo Neemias sendo o líder em Israel, reconstruindo muros, e Esdras como o escriba, o sacerdote, voltando para restaurar a adoração a Deus no templo. Israel está de volta em Jerusalém, mas não como aquela nação poderosa era na época de Davi e de Salomão. No ano 400. Então, vamos supor que eles foram para o cativeiro em 586 antes de Cristo, ficam por 70 anos. No ano 516, eles retornam. No ano 400, aproximadamente 100 anos depois do retorno, a história, como nós temos no Velho Testamento, termina no ano 400 antes de Cristo. E existe aquele período, então, de 400 anos de silêncio, que nós chamamos, não é? Porque não temos nada na palavra de Deus escrito sobre esse período de 400 anos, até o nascimento de Jesus. A nossa história vai terminar aqui, nesse período de 400 anos. Nós vamos terminar a história neste período. Vamos começar em Êxodo
E vamos terminar em Malaquias, que foi um profeta que viveu na época de Esdras e de Neemias. Bastante material, né? Bastante história. Uma história que nós vamos acompanhar durante todo este período, né? Desde Moisés até Esdras e Neemias e Malaquias, né? Sendo o último profeta, junto ali com Esdras e com Neemias. Um período extenso da história de Israel, um período de muitas vitórias, de muitas conquistas, enquanto o povo confiava em Deus, mas um período também de muita tristeza, quando o povo deixou de confiar em Deus. Aí nós já temos uma boa lição para nós hoje, não é mesmo? A história não muda. Se nós confiamos em Deus, nós vamos ter vitórias. Se nós deixamos de confiar em Deus e vamos atrás de outras coisas, idolatria, nós vamos ter derrotas. Nós vamos ver durante o nosso estudo Moisés, Josué e os profetas, todos falando a mesma coisa. E eu vou estressar isso no nosso estudo. Nós temos a mesma escolha que Moisés, que Josué e os profetas deram ao povo. E a escolha é muito simples. Ou obedecemos a Deus e temos vitórias, ou desobedecemos a Deus e temos derrotas. Olha, não é difícil fazer essa escolha, hein? Você quer ser uma pessoa vitoriosa ou uma pessoa derrotada? Não é difícil fazer a escolha. Então, precisamos obedecer os mandamentos do Senhor Deus. Nós vamos falar bastante sobre isso nas nossas próximas lições. Bastante material. Eu espero que você esteja pronta, que você esteja pronto com a sua Bíblia na mão, com um caderno, uma caneta ou um lápis, para que você possa ir anotando coisas importantes que nós vamos falar. Como eu falei no nosso início, é importante estudarmos a história. Mas se estudarmos somente a história, sem trazer para nós hoje ensinamentos desta história, eu acho que não adianta muita coisa. Agora, quando estudamos a história e aprendemos com ela, e trazemos lições para os nossos dias, aquela história se torna muito mais real, ela se torna muito mais visível. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos, então, estudar a história de Israel, do povo de Deus, e trazer lições para as nossas vidas. Vamos começar, temos uns 20 minutos ainda hoje. Vamos aproveitar esse tempo e vamos entrar dentro dessa história, então. Vamos começar o nosso estudo do povo de Deus saindo da escravidão e chegando até o Monte Sinai. Não vamos conseguir fazer tudo hoje, mas não faz mal. Nós vamos tratar isso na próxima aula e na próxima aula. Sem correr, sem pressa, tem bastante material e eu quero, junto com vocês,
fazer parte dessa história, não é? Ir através da história e aprender lições importantes para as nossas vidas. Pegue a sua Bíblia, então, e abra a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, o segundo livro do Velho Testamento. Êxodo, começando lá no capítulo 1. Êxodo, capítulo 1. Do capítulo 1 de Êxodo até o capítulo 13 de Êxodo, o livro de Êxodo trata o povo de Deus como escravos no Egito. Você tem, então, 13 capítulos, basicamente, mostrando o povo de Deus como escravos no Egito. Moisés e Arão estão agora implorando ao faraó, ao rei do Egito, que libertasse o povo. E, logicamente, o faraó, que não é bobo, vai dizer não. Imagina, nesta época, os homens israelitas, escravos no Egito, somavam 600 mil. É muito escravo. 600 mil somente homens. Se cada homem tivesse a sua esposa, e se cada família tivesse um só filho, que não era normal, normal era ter mais de um, mas vamos imaginar que cada homem tivesse a sua esposa e cada casal tivesse um filho. Você multiplica, né? 600 mil por 3, você vai ter quase 2 milhões de escravos a serviço do faraó. Quem que vai deixar 2 milhões de escravos irem embora, assim, a troco de nada? Pensa se você fosse o faraó naquela época. Você também não iria querer perder 2 milhões de escravos, né? Fulano, traz um copo d'água para mim. Fulano, abana a minha cabeça. Fulano, pega aquilo. O faraó tinha 2 milhões de escravos à sua disposição. Nesta época, no capítulo que nós vamos, então, começar aqui a nossa história, no capítulo 13 do livro de Êxodo, nesta época, nós vamos ver o povo de Israel saindo do Egito. Mas durante esse período, né, os 12 primeiros capítulos do livro de Êxodo, nós vemos Moisés nascendo, Moisés passando 40 anos como neto do faraó, como filho da filha do faraó, morando no palácio real, recebendo a melhor das instruções, comendo a melhor comida e sendo uma pessoa muito importante no reinado do faraó. Nós vamos ver também nesses primeiros 12 capítulos, só vou mencionar que Moisés vai matar um egípcio. Ele vai proteger alguém do seu povo e vai matar um egípcio. E por causa desse assassinato, Moisés precisa fugir do faraó. Naquela época era olho por olho, dente por dente. Não importa quem você fosse, até mesmo o filho do faraó seria punido. E Moisés tem que fugir. E ele passa os próximos 40 anos da sua vida numa terra distante. Casa-se e vai ser pastor de ovelhas por 40 anos. Já falamos nisso, não é? Na introdução,
dizendo que, mais uma vez, Deus está protegendo o seu povo. Porque Moisés já conhecia muito bem aquela região. E ele sabe aonde levar o seu povo quando saísse do Egito. Moisés retorna e, junto com seu irmão mais velho, Arão, os dois agora vão falar com o faraó. Olha, faraó, Deus mandou, né? O eu sou mandou que você soltasse o povo judeu. O faraó vai falar: de jeito nenhum. Não vou soltar, não vou libertar o povo. E aí você tem, então, as 10 pragas no Egito. As 10 pragas, se você voltar um pouco, não é? Você volta para Êxodo, começando aqui no capítulo 7, até o capítulo 12, e você tem as 10 pragas. Nós também não vamos falar muito sobre isso, porque eu quero me concentrar na saída do povo. Então, você tem do capítulo 7 de Êxodo até o capítulo 12, as 10 pragas. E Deus, então, manda essas pragas com a intenção de abrir o coração do faraó, para que o faraó deixe o povo ir embora. Levou 10 pragas para que isso acontecesse. A última praga, a 10ª praga, foi a morte dos primogênitos. Primogênito significa o primeiro filho, o filho mais velho, aquele que iria herdar o trono do faraó, morreu. E não somente o filho do faraó, mas o primogênito de todos os egípcios morreram. Com isto, o coração do faraó finalmente se abriu e ele vai permitir que o povo saia do Egito. Olha comigo agora, olha o capítulo 12. Êxodo capítulo 12, versículos 29 a 32. Êxodo capítulo 12, versículos 29 a 32. Versículo 29. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos no Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. Versículo 30. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram. E houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Versículo 31. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. 32. Levem os seus rebanhos, como tinham dito, e abençoem a mim também. Depois das 10 pragas, finalmente o coração do faraó se abriu e ele vai permitir que Moisés e Arão levem o povo embora. Lembra? 2 milhões de pessoas. Pelo menos, né? Se eles tivessem 2 filhos cada um, já seriam 2.400.000 pessoas. É muita gente saindo, mais os rebanhos. Imagina. Pensa no tamanho da sua cidade. Não sei
o tamanho da sua cidade, mas vamos supor que a sua cidade tenha 200 mil habitantes. 10 vezes o tamanho da sua cidade, saindo de uma vez só do Egito. Moisés, então, liderando o povo com a ajuda do seu irmão Arão, liberta os judeus do Egito, depois de 400 a 430 anos de escravidão. 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Por isso, estamos fazendo este cálculo de pelo menos 2 milhões de pessoas. E saíram com bastante animais. Olha o capítulo 12 novamente, versículos 37 e 38. Os israelitas foram de Ramessés até Sucote, já estão saindo. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros, de todo tipo, seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Outros povos que eram escravos também aproveitaram e saíram junto com os israelitas. Então, com certeza, mais do que 2 milhões de pessoas estão saindo do Egito. Deus está libertando o seu povo e aí começa a nossa história, com a libertação do povo do Egito. 400 a 400 anos depois, Deus vai começar a cumprir as promessas que ele fez a Abraão, Isaque e Jacó. As promessas de dar a eles uma grande nação, uma terra que seria a terra deles. E olha, quero mostrar uma coisa importante aqui. Quando Deus fala uma coisa, ele espera que o seu povo cumpra exatamente aquilo que ele falou, sem mudar nada. Vamos ver um exemplo nessa saída? Olha comigo o capítulo 13 agora de Êxodo. Vamos ler os versículos 1 até o 16. Um texto longo, mas preste atenção nesse texto e observe o que Deus vai pedir ao povo. E ele quer que o povo cumpra exatamente o que ele está ordenando, sem mudar nada. Olha lá, capítulo 13, vamos começar lendo o versículo 1. E disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. Os primogênitos dos israelitas não haviam morrido. Deus havia preservado todas as famílias dos israelitas. Somente dos egípcios e dos outros haviam morrido. Dos israelitas, não. E agora, olha o que Deus vai pedir a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo: comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Não comam nada fermentado. Nesse dia, no mês de Abibe, vocês estão saindo.
quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, né, a terra de Canaã, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. Aquela promessa que ele fez a Abraão. Terra onde há leite e mel com fartura. Vocês deverão celebrar esta cerimônia nesse mesmo mês. Durante 7 dias, comam pão sem fermento. E no 7º dia, façam uma festa dedicada ao Senhor. Comam pão sem fermento durante os 7 dias. Não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Nesse dia, cada um dirá a seu filho: assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isto lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra essa determinação na época certa, de ano em ano. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-la a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. Versículo 14. No futuro, quando os seus filhos lhe perguntarem: que significa isso? Digam-lhes: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os de homens como os de animais. Por isso, sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Isto será como sinal em sua mão e símbolo em sua testa, de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Olha o que Deus está pedindo ao povo de Israel. Quando vocês entrarem na terra, a primeira cria dos animais será de Deus. Tem que sacrificar a Deus toda a primeira cria dos animais. E todo o primeiro filho de cada família. Depois Deus vai mostrar como que o povo poderia resgatar esses primeiros filhos. Mas imagina o que está se passando na cabeça do povo. Eles acabaram de ver os primeiros filhos dos egípcios morrendo. E agora Deus está dizendo: eu quero que vocês me deem os seus primeiros filhos. Deus espera que o seu povo faça exatamente aquilo que ele ordena. Como você se sentiria ouvindo isto de Deus? Será que eu vou ter que sacrificar o meu primeiro filho?
Depois Deus vai mostrar, como eu disse, que não era bem assim, né? Aquele primeiro filho seria resgatado de uma outra maneira. Mas, por enquanto, o povo não está sabendo disso, né? Deus dá uma ordem e ele espera que o povo cumpra esta ordem, sem mudar nada. Sem mudar nada. Eu quero ler mais 2 versículos e depois nós vamos terminar por hoje. Vamos continuar o texto? Vai comigo lá para Êxodo, capítulo 13, mais uma vez, e nós vamos ler os versículos 17 e 18. 13, 17 e 18. Versículo 17. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Deus poderia ter levado o povo pelo caminho mais curto, mas não foi isso que Deus fez. Interessante esses primeiros 2 versículos da saída do povo. Do Egito, da onde eles estão saindo, até Canaã, até a terra prometida, eram somente 200 quilômetros. 200 quilômetros. Mas o povo andou cerca de 1.000 quilômetros, 5 vezes mais, para chegar no seu destino. E levou 40 anos, nós vamos falar sobre isso, para chegar ao seu destino. O que eu quero dizer com isso, para terminarmos, é isto aqui. Às vezes acontecem na nossa vida alguns fatos que nós não entendemos por quê. Por que será que Deus levou o povo por um caminho mais longo e não por um caminho mais curto? Na nossa vida acontecem certas situações que nós não entendemos por quê. A lição aqui é que Deus está em controle da nossa vida. E Ele sabe muito mais do que nós sobre o nosso futuro e sobre nossas ações amanhã. O texto diz que se Deus levasse o povo pelo caminho mais curto, poderia acontecer que eles se arrependessem, e nós vamos ver que isso aconteceu, e eles voltassem então para o Egito. E Deus vai levá-los pelo caminho mais longo, para que eles não voltem. Com certeza o povo não estava entendendo por quê. E na sua vida e na minha vida, muitas vezes acontecem fatos e situações que nós não entendemos. A lição é: Deus está em controle. Ele sabe melhor do que nós o nosso futuro, o nosso amanhã. Precisamos confiar em Deus, mesmo que nós não estejamos entendendo o porquê. E olha, hoje não é difícil acharmos uma situação que nós não entendemos, não é mesmo? É só pensar nessa pandemia. Por quê? Eu não entendo por quê. Mas Deus sabe. E o nosso trabalho é confiar em Deus. Deus conhece o nosso futuro, Deus sabe o nosso amanhã.
E se eu estou passando por uma situação que eu não estou entendendo, a minha função é confiar em Deus, porque Ele sabe melhor do que eu. Vamos parar aqui? E na quinta-feira, na nossa próxima aula, nós recomeçamos aqui deste ponto. O povo de Deus saindo do Egito e vamos continuar a nossa história. Deus abençoe você, que você tenha um dia abençoado por Deus. Até a próxima. Ele é o nosso Pai, Deus fiel. Deus fiel.